Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou agora no meu horário de almoço e eu vou fazer esse vídeo aqui bem rapidinho, porque, gente, saiu uma notícia super sensacionalista num jornal brasileiro há pouco tempo. Na verdade, foi uma pequena reportagem que fizeram, e por causa dessa reportagem, que tem mais de 1 milhão de visualizações na internet, muitas pessoas que sabem que eu tenho um canal aqui na Suécia, que falo sobre a Suécia, escrevem para mim, me encaminham esse link, falando, pedindo para eu falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui na Suécia. Então, eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo em relação à guerra da Ucrânia, que sim, afeta o mundo inteiro, mas especialmente outros países que estão mais próximos da zona de conflito, como é o caso da Suécia. Nessa reportagem, que eu não vou dizer de qual foi o jornal, porque eu não quero dar mais ibope ainda para emissoras sensacionalistas, eles falam que o governo sueco enviou um comunicado para a população para que todos tenham que se preparar para a guerra. Mentira! Em nenhum momento o governo sueco mandou qualquer comunicado para a gente dizendo que a gente tem que se preparar para a guerra. O que aconteceu foi, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a primeira-ministra sueca fez uma conferência e falou para a população que a gente deveria estar atento agora. A Suécia foi um dos primeiros países a repudiar a invasão da Rússia à Ucrânia, e ela disse que teríamos tempos difíceis mais à frente, e uma das coisas que ela falou nesse primeiro dia, que foi muito importante, vai começar a surgir um monte de notícias falsas, fiquem atentos e não repassem essas notícias falsas. É muito importante agora vocês procurarem jornalistas sérios para seguir, jornalistas que não são comprometidos com emissoras e tudo mais, e que possam fazer um jornalismo independente, para que vocês recebam notícias de forma mais neutra possível. E continuando com essa reportagem, eles disseram também que a Suécia enviou um manual de sobrevivência para as pessoas, para elas saberem como fazer durante a guerra. Outra mentira. A última vez que o país enviou esse manual, que foi quando eu recebi também, foi em 2018, e é uma praxe do país de há muito tempo atrás. Eles fazem isso para que a população saiba como se preparar, tanto em casos de guerra ou casos de catástrofes naturais, que podem acontecer também. Então, de tempos em tempos, o governo ele tenta preparar a população para uma coisa que eventualmente pode acontecer ou não. A Suécia é um país muito antigo, né? E países antigos têm essa tradição de prepararem as pessoas, a população. Eles veem tudo muito a longo prazo. Então, por exemplo, só para vocês terem um exemplo de como aqui tudo é muito preparado, eu trabalho em escola com criança. E é muito comum eu chegar, às vezes, numa escola e não poder dar aula, porque nessa escola eles estão fazendo teste de alarme de incêndio e eles não avisam nem para os professores, nem para os alunos, normalmente, só os líderes da escola que sabem em geral, porque eles querem que as pessoas estejam preparadas. Se acontecer um incêndio de verdade, o que elas têm que fazer? Então todos sabem, tem que sair imediatamente da sala, não pode buscar casaco, não pode buscar mochila, não pode buscar nada. Todos têm que sair e todos sabem, inclusive, o local na escola onde tem que ficar. Então eu já vi várias vezes, como eu trabalho em muitas escolas, eu cheguei em escolas e não podia entrar na escola porque estava fazendo esse teste, e para que a população esteja preparada. Então, que a Suécia mandou agora esse manual, como fala na reportagem, para que a gente fique preparado, e que a Suécia mandou a população se preparar para a guerra, é mentira. Nada disso é verdade aqui. Sim, eles estão preparando os militares, eles estão preparando a segurança do país, agora vai aumentar possivelmente o imposto para que eles consigam comprar mais equipamentos. E estão falando agora também aqui sobre criarem, que já teve há muitos anos, depósito, por exemplo, com comida, muita comida, para que mantivesse o país durante 3 meses em caso de guerra, e não tem mais, mas agora eles estão voltando a falar sobre fazer esse depósito, que é algo que a Finlândia tem e mantém. Inclusive, o ministro da Defesa sueco está em contato com o finlandês para aprender com a Finlândia como que pode também voltar a fazer isso aqui na Suécia de uma forma mais efetiva. Sobre aviões russos e também submarinos terem sido vistos em solo sueco, isso é verdade, sim. Os russos, eles nunca respeitam fronteiras, eles nunca respeitam
limites, e sim, já foi visto há algum tempo submarino russo em solo sueco, e aí depois, quando foram perguntar para eles o que estavam fazendo ali, disseram, nós nos perdemos e entramos, a gente sabe que não é verdade. E os caças agora, que foram vistos há pouquíssimo tempo, foi depois que começou a guerra na Ucrânia, e a Suécia começou a mandar ajuda. Então, para vocês terem ideia, a Suécia mandou algumas armas para a Ucrânia que elas são muito potentes e elas são capazes de derrubar aviões. Então, com certeza, isso ajudou bastante a Ucrânia a se defender por mais tempo. Em relação às ameaças que a Rússia fez atualmente à Finlândia e à Suécia, procede também, eles vão ameaçar todo mundo que tentarem minimamente negociar e se aproximarem da NATO, porque eles não querem que mais países que estão aqui para essa região próximo deles entrem para a NATO também. Então, sim, eles ameaçaram, mas eles vão ameaçar todo mundo, porque é o que eles sabem fazer de melhor. Já tivemos, desde que começou a guerra até agora, algumas situações. Primeiro, que falaram que não vão negociar com a NATO de hipótese alguma. A população não estava favorável, acho que era 49%, mas agora já aumentou. Nessa reportagem está dizendo que pela primeira vez a maioria dos suecos está favorável para entrar para a NATO. E os partidos também que não eram favoráveis estão favoráveis. Então tá mudando. É provável que a Suécia continue negociando com eles, mas a Suécia não faria como a Ucrânia, por exemplo. O que eles estão dizendo é que se fossem entrar tanto Suécia quanto Finlândia, eles iam querer uma garantia da NATO. E que garantia seria essa? Uma garantia de que se, quando eles começam o processo, a Rússia resolve vir aqui invadir, que eles vão ser defendidos pelos países da NATO. Se eu acho, aí é só uma opinião, tá? Porque eu não sou especialista nessa área, eu acho que se eles concordarem com essa sugestão da Suécia e Finlândia de dar uma garantia, acredito que eles possam entrar sim, e muitos suecos já são favoráveis também que entrem. Porque a Suécia não conseguiria se defender sozinha, né? Mesmo que ela tenha muitos aliados por boas relações, ela gostaria de ter uma segurança. Aqui, a população sueca, ela confia muito nos seus governantes, né? E eu também, como estrangeira aqui, confio bastante. Então, se tiver alguma situação que a gente vai precisar se preparar de alguma forma, sei lá, estocar alimento, coisas do gênero, eles vão avisar. Mas mesmo assim, quando surgiu a ameaça da Rússia, muitas pessoas, por conta própria, foram se prevenir. Então, esgotou assim de um dia para outro rádios de pilha, também tipo lanternas, baterias, porque as pessoas ficaram com medo e esgotou assim de um dia para outro na loja. Eu tô indo já há uma semana nos supermercados próximo de casa para comprar um tipo de arroz que eu costumo comprar e eu gosto, que é o jasmine, e não tem. Eu vou até mostrar aqui para vocês um videozinho que da última vez agora eu gravei, porque assim, a prateleira desses arroz estão completamente vazios, porque muita coisa sumiu do mercado. Aqui ficava o arroz que normalmente eu costumo comprar. Tá tudo esgotado. Produtos não perecíveis, né? Como arroz, massa, enlatados, muitas coisas assim foram embora porque as pessoas ficaram com medo, de fato, algumas pessoas, e começaram a estocar alimentos para eventual necessidade. Neguinho comprou também algumas coisas, ele guardou lá na roça, então a gente tem um pouco de comida guardado lá na roça. Mas o clima aqui não é de pânico, ninguém aqui está em pânico, as pessoas não estão morrendo de medo do que possa acontecer. A maior preocupação, tanto da Suécia como todos os outros países democráticos, é que a guerra termine na Ucrânia, e que a Rússia não vença essa guerra, porque se eles vencem na Ucrânia, o medo é que daí sim o Putin vai achar que está muito forte e vai tentar expandir para outros países vizinhos. Então, por isso muitos países, Estados Unidos, Inglaterra, a União Europeia inteira, Suécia, estão ajudando a Ucrânia no máximo que eles podem para evitar que isso aconteça, que a Rússia vença lá e que ela tenta se expandir para outros lugares. Aqui, como eu disse, né, aqui tem uma cultura de você expandir todos os debates para a sociedade.
Então, por exemplo, nós professores estamos tendo uma função muito importante agora de conversar com as crianças, porque as crianças têm ficado com muito medo. Em todas as aulas praticamente que eu vou, tem criança falando, perguntando, né, se a Rússia vai invadir a Suécia, se vai ter guerra, se eles vão morrer. E aí, então, o que está sendo pedido pelo Ministério da Educação, eu tive reunião hoje pela manhã falando sobre isso, é que a gente fale com as crianças de modo a passar segurança para elas e só falar de fatos, evitar qualquer tipo de especulação, porque isso vai gerar mais medo e pânico para elas. Então, eu lembro que ontem eu tive uma aula com 3 alunas adolescentes e a nossa aula era sobre texto argumentativo, e aí surgiu o assunto da guerra, elas começaram a falar da guerra, e eu acabei aproveitando o assunto da guerra para que elas desenvolvessem argumentos, o que um lado dizia, o que o outro dizia, e acabamos usando esse assunto da guerra para falar de um tema que a gente precisa trabalhar na escola, porque às vezes não dá para fugir. Mas aqui tem assim uns jornais para criança, eu vou até deixar aqui embaixo linkado um chamado Lilla Aktuelt, que eles falam sobre tudo que está acontecendo no mundo para as crianças, só que numa linguagem acessível para eles, de forma que eles entendam. Então, tem outros canais também que as crianças podem acessar para ter informação de modo acessível a elas. Nesse mesmo canal que eu tô falando do SBT, as crianças podem fazer perguntas e por trás tem psicólogos que respondem as perguntas delas. Então, é muito completo isso tudo aqui. A gente confia no governo, a gente confia que eles estão tentando fazer a melhor escolha, a gente confia que a população não ficaria à mercê em caso de uma invasão, ou crise, ou guerra. Então, há milhares espalhados pela cidade inteira. Existe um site aqui que a gente coloca o nosso endereço e eles mostram todos os túneis que estão mais próximos de você. Então, aqui na minha região, onde eu moro, tem vários que se acontece qualquer coisa, a gente pode correr para lá e se esconder. E uma coisa que está sendo debatida bastante aqui agora na TV, né, nos programas, é em caso de guerra, quem poderia deixar o país, quem poderia ficar, quem seria obrigado a lutar. E existem algumas regras, né, diferentes. Eles podem acessar somente a parte de que os homens vão, mas normalmente aqui homens e mulheres têm direitos iguais e também deveres iguais, né? E nós que somos cidadãos em qualquer país, a gente tem nossos direitos e temos também nossos deveres. Então, na Suécia, como é hoje, homens e mulheres entre 16 e 60 anos teriam que ficar caso o governo determinasse. Eu até falei para Neguinho, a gente podia mandar a Sofia para o Brasil? E ele falou, sim, Sofia poderia ir, mas nós provavelmente teríamos que ficar. E não necessariamente lutar na guerra, né? Sei lá, eles tentariam aproveitar as pessoas nas áreas delas mesmas. Então, assim, médicos, enfermeiros trabalhariam cuidando dos doentes. No meu caso, provavelmente me colocariam para trabalhar com crianças, ajudar as crianças, sabe? E aí depende, cada um poderia ajudar como pode, dentro das suas condições, mas eles não iam pegar a arma, colocar na mão assim de qualquer um e falar, vai lá dar um tiro nos inimigos. Pronto, gente, o que eu queria falar, eu acho que eu consegui, nesse vídeo, na minha hora de almoço, resumir um pouquinho o que está acontecendo aqui. Não tem clima de pânico na Suécia, ninguém está desesperado, com medo da Rússia bater aqui amanhã, até porque agora a Rússia está muito ocupada com a Ucrânia, porque eles pensaram que seria muito fácil, né? Tipo, 3 dias, uma semana, tava tudo acabado. E os ucranianos, que bom, estão super resistentes e estão lutando pelo país deles. Inclusive, eu acho que é muito lindo, assim. Eu tenho visto muitas reportagens de homens e mulheres dizendo: a gente não vai sair, a gente vai ficar aqui e vai lutar. E não estamos desesperados. Espero que você que está assistindo esse vídeo evite, por favor, ficar repassando notícias falsas. Investigue quem é o jornalista que está fazendo, quem é a TV, se a notícia é tendenciosa, se não é. Procure jornalistas independentes, se você quer acompanhar o que está acontecendo aqui na Suécia ou na Ucrânia ou vários outros lugares. Procure jornalistas independentes para que você possa ter
uma informação mais neutra possível. Essa reportagem foi muito sensacionalista, eu jamais recomendaria ela para quem quer que seja, porque tem muito, muito, muito sensacionalismo ali, como, por exemplo, pegar um documento que foi enviado em 2018 e dizer que eles estão enviando agora para as pessoas, para que as pessoas se preparem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se acontecer alguma outra coisa aqui, se a Suécia tomar alguma decisão que vai ser muito importante todo mundo saber, eu volto aqui e faço um outro vídeo e falo pra vocês. Mas questionem tudo, questionem inclusive o que eu tô falando, porque eu não sou dona de nenhuma verdade. Mas eu tento, de algum modo, vir aqui e ser o mais neutra possível e passar pra vocês de forma mais clara possível o que tá acontecendo, sem fazer qualquer especulação ou sensacionalismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se vocês gostaram, se inscreva no meu canal se ainda não está inscrito e me segue também lá no meu Instagram, porque lá eu tô mais ativa do que aqui, é mais fácil produzir textos para lá, áudios, seja lá o que for, do que aqui. Obrigada por terem assistido esse vídeo, amores. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!